O Senhor, filhos, filhas, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todas as alegrias narradas por Jesus agora, neste sermão, nestas suas palavras, todas estas alegrias são precedidas por coisas que não queremos, que não programamos para a vida nossa. Fome, perseguição, injustiça, guerras, nada disso queremos. Mas talvez por isso tudo passemos. E ao passar por todas estas realidades, ou fazendo-se isso uma realidade na vida nossa, qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a nossa atitude diante de algo que nos tortura, martiriza, de algo que nos fragiliza, nos golpeia? Qual o nosso comportamento? Acaso usaremos as mesmas armas que o inimigo para então ferir a outrem? Se pobres, queixamos-nos porque não somos ricos, e aos ricos juramos vingança, caso ricos fiquemos, e então deles nos vingaremos. É isso. Estas todas as alegrias narradas por Jesus são precedidas por estas como cruzes. E então diz o Senhor bem no final do Evangelho: será grande a vossa recompensa no céu. Porque que recompensa buscamos aqui? O que queremos como paga aqui pelo bem que fazemos, pela justiça que promovemos, pelo bem-estar que ao outro levamos quando o vimos massacrado, deprimido, em dúvida nos passos que daria? Que recompensa? Sim, porque nem todos são gratos, nem todos manifestam gratidão quando recebem algo de valoroso, de bom e de gratuito. Então que recompensa teremos? Não a busquemos aqui, nós a teremos no céu. Então não importam as vicissitudes pelas quais passaremos aqui, temos de nos comportar como filhos e filhas de Deus, agindo como Jesus agiu. Golpeado, não golpeou; maltratado, não atacou, perdoou, fez-se manso.
Nós somos discípulos, discípulas do Cristo, então temos de nos comportar de maneira semelhante à sua. Por que corações ruidosos, raivosos? Por que homens e mulheres ensandecidos? Por que tanta violência? Não somos capazes de dominar estes nossos impulsos? Mas me parece que, ao contrário, queremos evidenciá-los. Para mostrar o quê? Que somos fortes? Mas caso mostremos, o que será de nós? O que será de nós? Seremos respeitados. Não, eu estou falando o que será de nós aqui. O que será de nós após a nossa morte? Porque de verdade, se nós não nos preocuparmos com o que vem depois da nossa morte, que sentido tem essa nossa vida? Que sentido tem? Ninguém deu a vida a si mesmo. A nossa vida é um presente de Deus, um dom de Deus, e ela não é nossa, é sua. A Ele entregamos todos os dias, e um dia, enfim, estaremos com Ele, Deus. Olhem o que nós rezamos, porque ao ouvir, para mim se tornou prece. Logo na primeira leitura: a vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, pareceram morrer, mas eles estão em paz. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, mas eles estão em paz, porque sendo justos, Deus lhes prepara uma mesa no céu, lhes prepara um lugar junto à mesa sua. Essa é a nossa fé. Essa comemoração de todos os fiéis finados é a comemoração que fazemos pensando nos todos que nos antecederam na morte e que queremos venham estar com Deus no céu, no dia do juízo final, possam contemplar a Deus e fazer parte desta morada eterna. Como entender isso? Vejamos. Notem, quando Jesus morreu na cruz, venceu a morte, deu-nos a vida. Mas a cruz continuou existindo após Jesus. Não. Jesus não extirpou a cruz, não aniquilou com ela. Ela continuou existindo e existe hoje na vida nossa com sofrimento, dor, doença, perda, fracasso, desilusão, depressão, angústia. São os sofrimentos todos que temos. Jesus não sofreu o que sofreu para que não precisássemos sofrer mais. Jesus não morreu para que não precisássemos aqui morrer mais. Jesus não nos salva da cruz, Ele nos salva na cruz, na sua e também na nossa. Então notem, a cruz que era instrumento de ignomínia, desprezo, total vergonha, escândalo, só os criminosos morriam na cruz, só os homens mais abjetos, mais imóveis, só estes. Então era um instrumento terrível de tortura, era um instrumento horrendo. Ao passar pela cruz, Jesus não a aniquilou, ressignificou-a de instrumento de ignomínia, escândalo, vexame, tornou-se instrumento de salvação. Jesus a ressignificou, vencendo a morte. A cruz continua existindo e existe na vida nossa, como todos os sofrimentos pelos quais passamos. Sendo isso verdade, pensemos, a morte também continua existindo. Existir a cruz
permanece existindo, só que agora ressignificada. A morte existia, continua existindo, porém foi ressignificada. O que significa isso? A morte não estava nos planos originais de Deus. A morte não foi posta por Deus para o homem. A morte é consequência do pecado. O homem cavou a morte, buscou-a quando pecou. E a morte então significou sim aquele passo definitivo do homem, quando já dava passos para longe de Deus, a morte tornou-se esse passo último, ponto totalmente isolado de Deus. Tinha esse o significado da morte antes do advento de Jesus. O homem se afastou aqui por ocasião do pecado, e ao morrer está selada a sua sorte, está afastado de Deus. Jesus morre a nossa morte, o Verbo se encarna, assume a nossa natureza, para então, com a nossa natureza, vencer a morte que a vencera. Fomos vencidos na nossa natureza pelo diabo. O Verbo encarnando-se o vence agora na nossa carne, com a nossa natureza. Então a morte aqui continua existindo, assim como a cruz continua existindo, porém não tem mais a última palavra. O que Jesus trouxe de novo, o que Ele trouxe é que após a morte, agora temos a vida na eternidade que nos espera. O que Jesus trouxe de novo, a morte não é mais fim, agora tornou-se meio para o céu. É porta que se abre para o céu, porque Jesus nola abriu. Então a morte aqui continua existindo. O que deixa de existir para aqueles que são salvos e, portanto, abraçam essa salvação é a segunda morte, a morte eterna. É isso. Essa aqui existia. Morríamos aqui, estávamos também totalmente apartados de Deus. Agora continuamos morrendo aqui. Por quê? Porque esse não é o céu. Nós não fomos feitos para essa terra. Nós somos peregrinos. Por conseguinte, nós estamos na terra, mas não somos dela, somos cidadãos do céu. E esta passagem é que nos foi impedida pelo pecado. Jesus veio e nos resgatou. Passamos pela morte, que agora se faz passagem para a vida eterna. Então, o que Jesus nos ganhou-nos, mereceu-nos a vida junto de Deus após essa nossa morte. Tem a segunda morte quem a deseja, quem a abraça e aquele por quem ela se decide. Quando não aceito a Deus, quando me torno obstinado no fabrico do mal, quando nenhum bem me detém, pois eu quero praticar o mal ou ser inimigo de Deus e inimigo de todos. Então isso sela essa minha sorte. E o que estamos hoje celebrando? Estamos celebrando os homens e mulheres todos que nos precederam na morte, mas que ainda não estão na glória de Deus. Como isso? Como entender isso? Uma só é a igreja, mas ela está em como 3 estágios, 3 graus. Aqui a igreja peregrina, a igreja militante, transeunte. Essa é a igreja peregrina. Nós somos esta igreja. E existe a igreja triunfal, a igreja celeste, a igreja do alto. Qual é essa? Aquela igreja formada pelos santos e santos,
homens e mulheres, como nós, que morreram e já estão imediatamente na presença de Deus, contando com sua visão beatífica, vivendo com Deus a sua glória. Por isso nós temos os santos e santas na igreja. São estes que já estão com Deus. Mas e o outro grau? A igreja à espera. Que igreja é essa que espera? Para entender, eu abro e fecho parênteses rapidamente. Nós aqui somos todas pessoas boas, não somos? Somos pessoas boas. Fazemos o bem, amamos o papai, a mamãe, relacionamos bem no emprego, tratamos bem as pessoas, ainda que não as conheçamos, nós as cumprimentamos e procuramos ser gentis. E se estamos assentados em algum lugar e alguém se aproxima, não tendo onde se sentar, percebendo que este alguém é idoso, ou uma gestante, ou deficiente físico, ou alguém que está muito ofegante, cedemos o nosso lugar para que se sente. Então nós fazemos o bem às pessoas. Ok, então não somos de todo mal. Mas embora sejamos boas pessoas, também nos irritamos e xingamos e deixamos de fazer o bem. Por quê? Porque achamos que ele merece, afinal de contas ele nos contratou. Então pecamos. Mas não somos esse erro. Não somos esse erro. Nós o cometemos. Nós não somos assim. E por isso logo nos reconciliamos com Deus. Nos arrependemos. Senhor, eu não devia ter agido assim. Perdoa-me. Buscamos o perdão sacramental e escutamos o perdão de Deus pelos lábios da igreja. Pronto, estamos perdoados. Agora é o recomeço. Nota. É isso que nos faz igreja que espera depois da nossa morte. Quando do acúmulo destes todos desatinos, quando perdemos a noção e não mais lutamos lá tanto contra o pecado, quando passamos a dizer todos os dias, sabe como é, né? Eu sou uma pessoa boa, porque pecado, bem, são aqueles pecados de todo dia, aqueles pecados que todo mundo comete. A gente fala mal, faz isso, aquilo, um momento. Pecado é pecado e tem de ser evitado. Deus não fica por aí com uma fita métrica medindo o tamanho dos nossos pecados para saber os grandes, pequenos, graves ou tênues, mortais ou veniais. Mas é certo que o pecado nos insensibiliza, e por menor que ele seja, caso com ele nos acostumemos e permaneçamos repetindo esse pecado, tornar-nos insensíveis aos acenos de Deus, às necessidades do outro, e vamos perdendo a chance de céu. Talvez a gente vá para o inferno, mas a gente vai passar por esta purificação que a igreja denomina como purgatório. Então não são os homens e mulheres que estão no céu, na glória, que estamos celebrando hoje. Não. Esse dia será o próximo fim de semana, dia de todos os santos e santas. Hoje nós estamos pensando a igreja em espera. Esses irmãos e irmãs nossos que são bons, que fizeram bem, mas nem sempre, e passam por essa purificação. E aí qual o papel da igreja? Igreja caminheira e igreja triunfal. Os santos e santas de Deus rezam ao Pai por nós que aqui estamos, são-nos modelo, exemplo, para que nós também alcancemos a glória imediatamente após a nossa morte ou não. Eles rezam por nós e rezam para que os que estão em purgatório sejam o quanto antes admitidos por Deus em sua glória. Olha, rezam para que seja abreviado este tempo e possam, portanto, contar com a visão beatífica de Deus. Que lindo isso! Então, de verdade, uma igreja una, estamos unidos.
E é essa realidade que estamos celebrando hoje. Por isso estamos rezando pelos fiéis finados, para que Deus lhes antecipe a entrada no céu. E por isso sacrifícios fazemos e por isso rezamos. Por isso a indulgência plenária. Do dia 1º, ontem, até o próximo dia 8, todos os que rezarem, ainda que mentalmente, pelos fiéis finados, pelos defuntos, pelos mortos, no cemitério, qualquer cemitério, ou na igreja, e rezar na intenção do Santo Padre, o Papa, rezar o Pai Nosso, fazer a sua profissão de fé, mas também com aquelas 3 condições que sabemos são atinentes às indulgências. Quais? Participar de missa e comungar, ter se confessado sacramentalmente e rezar nessas intenções ditas à boca. Então, a confissão com o perdão sacramental, a participação na missa e estas orações em favor do Santo Padre e do Papa, e fazendo a sua profissão de fé e também o Pai Nosso. Isso garante indulgência plenária, só aplicável nesse período aos mortos. Então, veja o que isso significa. Se você o faz, isso se aplica a um ente querido seu. E isso antecipa essa entrada na glória. Olha como fica a nossa participação. Afinal de contas, amamos ou não amamos quem partiu? São pessoas boas, que nos despertam saudade. Hoje não é dia de sentir tristeza, é um dia de sentir saudade, como todos os dias. Saudade é muito bom, é o amor que fica. E que bom que então temos saudade, sinal que amávamos, que amamos, e continuaremos amando estes que partiram, afinal até estamos rezando por eles. Essa é a realidade. Que bom que não nos esquecemos dos nossos mortos, porque os temos vivos em Deus. Está aí. Hoje não celebramos a morte, estamos celebrando a vida que se pospõe à morte. E queremos todos os nossos amados que morreram, queremos todos eles participem desta vida. Tem algo mais belo, porque também nós queremos ter essa vida em Deus após a nossa morte. Para encerrar, digo, o que é então a morte? É só o último dos todos os passos que já damos aqui na direção de Deus. Se já damos aqui passos na direção de Deus e o temos conosco, pois o Cristo disse: estarei convosco até o final dos tempos, a morte vai ser só o último passo. Então não tem desespero, não tem medo. Medo certamente alguém sente e se desespera quando aqui dá passos na direção contrária e Deus se torna para ele um desconhecido, e agora dá o último passo para o desconhecido. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas quem já é íntimo de Deus é um salto para os braços seus.